Eu gostaria que essa cidade continuasse a estimular cada vez mais a arte, o teatro. Vitória conseguiu um caráter inédito com esse festival, que é fazer um festival de monólogo. Não é preciso dizer que, apesar de toda alegria, de toda mudança na sua vida, ela ficou muito chateada, principalmente pela perda dos sapatos vermelhos que fizera com suas próprias mãos na sua infância, mas o tempo foi passando. Muito bem! Agora que a grande empresa cinematográfica, a Fox, Produção multimilhardária, não faltam bananas no filme! Eu quis falar sobre isso. O que é um artista brasileiro vivendo no exterior, tá? Do meu ponto de vista, da minha experiência, já tinha feito uma pesquisa muito grande sobre Carmen Miranda lá fora, que tem muito material em inglês, só não tem no Brasil. E pronto, daí eu canalizei, digamos assim, para o exílio de Carmen Miranda, que ficou fora do Brasil durante 14 anos, também a minha experiência, sabe? Então, escrevi a peça. Nunca tive, assim, ambições de chamar o meu monólogo de espetáculo, sabe? Não, foi um trabalho que eu fiz para ser levado em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer condição técnica ou sem. O Festival de Monólogo de Vitória, eu acho assim, show. Porque já que existe o gênero, vamos mostrar o que tem de bom nele. Graças ao Festival de Vitória, que eu pude vir aqui divulgar o meu trabalho. Quer chamar a Carmen rapidinho, por favor? É do jornal. Aqui é jornalista. Jornalista, minha senhora. Jornalista Dulce Damasceno, de Brito. Fazer um monólogo é um desafio muito grande. Primeiro pela questão da solidão do ator, né, no palco. E estar em cena sozinho requer uma concentração, requer uma carga emotiva muito grande e uma responsabilidade tremenda, né? Porque é assim, você tem que caminhar, né? Você vai caminhando e nesse percurso você não pode, né, deslizar, você não pode tropeçar, você não pode errar absolutamente nada, né? Que isso pode trazer assim a destruição do trabalho. Então é um trabalho, uma questão assim de muita concentração, de muito cuidado, onde cada gesto, o olhar, o movimento, cada coisa que é colocada significa muito. Em toda parte, sempre, 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 um rosto que me acompanha. Hoje, atualmente, o monólogo está ganhando muito mais espaço, né? Estão existindo mais festivais só para monólogos, né? E geralmente o monólogo é muito discriminado nos festivais nacionais, né? Quando se manda material para os festivais de monólogo, então nunca é aceito, sempre é um problema. E hoje está se voltando muito mais para o monólogo. Já existe um público cativo que vai lá para prestigiar o monólogo, né? Digam! 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 Eu tenho as mãos, a face, os olhos de uma noiva. A adaptação foi feita por um
um diretor de teatro chamado Everton Correia. O processo que ele desenvolveu comigo foi muito legal, porque eu mesmo que desenvolvi tudo, toda a movimentação, a partir do movimento. Então, o movimento pelo movimento, e depois esse movimento se tornando um gesto, que esse gesto se tornou um gesto significativo para o trabalho. Então foi um trabalho muito legal, a partir de um movimento até chegar a um gesto que representasse, que dissesse alguma coisa. Então todo o trabalho de expressão corporal, todo o trabalho do perfil psicológico da personagem, tudo fui eu que desenvolvi. E ele apenas dando as coordenadas desse processo. Mergulhou um punhal de prata nas costas da moça. Mesmo ferida, ela quis continuar dançando e gritou. O monólogo, ele dá um tipo de aprendizado para o ator muito interessante. Então, o aprendizado de você contar uma história sozinho é um aprendizado muito sério. Tanto é que na Europa as pessoas são reverenciadas que fazem monólogo. É um tipo de teatro muito difícil, que necessita de um brilho do ator muito intenso. Eu achei interessante o nível do festival e as peças que foram premiadas, eu acho que mereciam ser premiadas. O ator merecia, ele é um ótimo ator. É uma alegria. O espetáculo, ele é um espetáculo que já está há 1 ano e pouco em cartaz. É um espetáculo que foi arcado sem apoio de lei de incentivo, foi arcado com recursos próprios. Então é muito bom, assim, depois de um tempo, o espetáculo já maduro, ver esse reconhecimento todo, ainda mais a nível nacional, que é o caso do Prêmio Cidade de Vitória. A Morte de DJ em Paris é uma adaptação de um conto premiado do Roberto Drummond. Para quem não sabe, o Roberto Hilda Furacão Drummond, né, que agora ficou completamente em voga, né, arrebentou, fez o maior sucesso, o Hilda. E na verdade, na época do DJ, na década de 70, o sucesso foi na mesma proporção do Hilda. E ele ficou encantado, assim, ele é um entusiasta do espetáculo. Ele ficou encantado quando eu liguei para ele, não conhecia o Roberto, e falei: olha, Roberto, tô querendo tocar esse espetáculo, levar o DJ para teatro. Ué, mas dá para virar teatro? Eu falei assim: dá. Bom, pelo menos o Valmir, que dirigiu o espetáculo, falou que dá. E quantos atores são? Não, só eu. Monólogo, e dá para fazer? Eu falei assim: o Valmir falou que dá, vamos ver. Narra a história de DJ, um professor de francês, que depois de anos abaixando a cabeça, servindo o sistema, na verdade é uma grande alusão à época, aos anos de chumbo da ditadura militar. Depois de muito abaixar a cabeça e aceitar as agruras ali do dia a dia, ele resolve dar o seu grito de independência e transformar o sótão do sobrado onde ele morava numa Paris imaginária, numa Paris de papel, onde ele pode, enfim, viver as mais... realizar, na verdade, os seus sonhos, poder colocar a sua palavra, né, e não ficar só abaixando a cabeça. Eu acho ótimo, né, ter festival de monólogo. Monólogo é tão difícil, eu acho que é complicado fazer monólogo, mas é muito legal, eu gosto, eu adorei fazer, apesar você fica sozinho, muito sozinho, né. Antes de começar a peça, então dá uma aflição danada, porque você fica nervosíssimo. A gente vai lavar e vai esfregar, né, vai esfregar. E o cabelo vai cair todinho por causa da tonalidade. Mas a baboda vem para melhorar tudo isso, para fazer crescer o cabelo. O manicômio se passa no hospital psiquiátrico, né? É a história de uma enfermeira que se chama-se Nélida e ela se apaixona pelo Dr. Mourão, que é um psiquiatra. Toda vez que ela passava em frente ao manicômio, que ela estava voltando da escola, ela viu um homem vestido de branco na janela e ela se apaixonou por esse homem, achando que ele era um psiquiatra, só que ele não era. Ele era um interno, mas ela só descobre isso depois. Mas eu passava lá e ele falava bom dia no outro dia, e eu passava lá e ele falava bom dia no outro dia, e eu passava lá e ele falava bom dia no outro dia, e eu passava lá e ele falava bom dia no outro dia. Ai, minha filha, não tem moça de família que resista. Eu respondi bom dia. Eu sempre fiz muito teatro e dança, sempre misturei os dois. E aí o Dinho foi lá e colocou e fez, dei uma enfermeira, dei a Mama Simon, que era do Balé La Fille Mogardé, que eu tinha feito também, vou fazer esse ano novamente. Tinha
A quitre, que eu não fiz, foi uma coisa que eu pedi para ele colocar, que era para debochar mesmo do balé clássico. Eu faço aula de balé clássico, mas dançar clássico não, então eu vou debochar do balé clássico. A construção dramática, ela pressupõe a existência de um protagonista que quer realizar o seu desejo e um ou vários antagonistas que vão lhe impedir a consumação do seu desejo. No Brasil, uma parte, ou na comédia em geral, chamou-se a parte aquele momento em que o ator rompe a quarta parede e se comunica diretamente com a plateia, em geral, naquela época, acompanhada com um gesto que dizia assim: agora eu vou fazer isso com ele, que rompia, né, essa parede, que é a parede aberta do palco, que se comunica com a plateia e que se entende na dramaturgia e na encenação como sendo uma parede real, que o realismo introduziu. Aí surgiu o monólogo, que é como se você esticasse muito esse aparte, ou esse solilóquio, e um personagem desenvolvesse o seu drama pessoal. Meu pai e minha mãe, eles tinham um sonho e investiam nesse sonho. E eu, muito cedo, comecei a estudar. Mas eu sabia que não poderia ir longe. As amigas da minha mãe elogiavam. Ela tem as mãos de fada, tudo que toca vira ouro. Logo, logo vai encontrar um homem que saberá admirar este dom que Deus lhe deu. O Amor foi um trabalho que começou pela adaptação do texto, que é um conto da Clarice, em que a gente se envolve muito na realização da adaptação, tanto porque o universo da Clarice é um universo que nos diz respeito. Nós, artistas, mulheres, em conflito com o nosso tempo, tentando harmonizar as múltiplas tarefas e ofícios e fazeres que as mulheres têm no seu dia a dia. Então, desde a adaptação do texto para a realização do espetáculo, foi sempre um trabalho de parto, um trabalho de feminino nesse sentido do parto, não de você criar uma obra, mas de você gerar uma obra. Das bananas, olha na rua, não tem confiança em ninguém. Seja Nós somos mulheres guerreiras de luta externa, somos feministas, lutando pela questão das mulheres nos espaços públicos. E a Ana, a personagem, nos traz essa luta pequena, mas extremamente revolucionária e transformadora, que é essa luta cotidiana das mulheres. Presunto, mussarela! Presunto, mussarela, presunto! Sábado com as crianças, domingo com as crianças, visita com as crianças, pizza com as crianças. Acredito no teatro, na função da artista como uma função social, política, e acredito que o teatro seja uma arte para a transformação da sociedade. Acho que todo artista tem que fazer uso dessa linguagem para transformar essa sociedade que pra gente é tão injusta e tão desigual. Ele mascava chicletes e mantinha os olhos bem abertos, sem sofrimento. Teatro é uma forma de difundir cultura, esse encontro, essa relação palco e plateia, ator e espectador, por mais poderosos que sejam os meios eletrônicos, imbatível, não é? O teatro, ele transforma o homem, ele tem essa capacidade de transformar o homem, porque a gente pode prescindir de tudo, mas quase tudo, mas a vida sem poesia, sem música,
Sem arte, sem poesia, sem teatro, sem arte da interpretação, as artes visuais, plásticas, é enfadonha, é triste. Olha, eu acho que teatro sempre é importante, seja que forma a gente vai fazer, mas esse teatro é sempre importante. E fazer monólogo é importante, fazer teatro experimental, fazer teatro comercial. Teatro é muito importante e eu acho que o teatro tem que ser bem feito. A gente hoje em dia vive uma banalização enorme com a coisa da televisão, e se confunde, os valores estão todos invertidos. Então você trabalhar, você fazer teatro, seja de maneira for, eu acho muito importante. Será por que a senhora não pega, mamãe? Mas ela não via. Nada. Então, mamãe se virou pra mim. Sua vontade foi gritar. Por que não grita? Grite, mamãe, grite! As formas teatrais hoje no Brasil, elas sofrem primeiro de uma questão mais ampla, que é a saída da ditadura e a dificuldade de encarar os novos tempos de liberdade, com a inibição que houve de que novos talentos viessem para essa atividade. Por outro lado, a hegemonia do pensamento neoliberal, que transformou o dinheiro, o capital, na coisa mais importante que existe e deixou para um terceiro ou quarto escalão a vida humana. Portanto, é um momento que a gente vive onde a economia é mais importante que a política, a economia é mais importante que a saúde, a economia é mais importante do que tudo, portanto, a economia é mais importante que a cultura, do que a arte. Então, essas duas características balizam muito a relação hoje do espectador com o teatro. E do ponto de vista quantitativo, essa audiência tem diminuído. Em cada região diminui o público de teatro. Porém, o Brasil estando mais integrado e os projetos tendo uma característica de serem projetos nacionais, passaram a ter, o público aumentou, desde que você viaje com a sua produção. Na parede do quarto, um rosto que não saía dali. Gritei. Meus gritos se espalharam por toda parte. Meus gritos batiam nas paredes e nos móveis, como pássaros cegos. Gente corria dentro da casa e eu me sentia adormecido entre gritos. É por isso que as coisas, as pessoas... Neste momento, Carla Bianca abre a porta e entra no escritório. Não! Mas Carla Bianca, você morreu no último capítulo? 350 no preto, 400 no vermelho. Meus gritos batiam nas paredes, nos móveis, como pássaros cegos. A mulher do Irineu passa uma camisa espetada. A feijoada da mulher